Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. O verso 2 nós leremos só a parte B e também leremos o verso 3. Está escrito o seguinte: nada tendes porque não pedis, cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis. Verso 3, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se você puder, leia comigo, verso 2, parte B e verso 3, vamos juntos? Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos amados, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: quando Deus responde não às nossas orações. Na verdade, hoje eu quero refletir com você sobre a consolação do não de Deus. Quando Deus diz não, é a maior demonstração do amor dele por você. Quando Deus diz não, a sua oração é a prova eloquente de que Ele ama você, que Ele se importa com você, que Ele cuida de você. Nós, via de regra, somos levados a pensar que a bênção está em Deus responder sim, em atender ao nosso pedido, ao nosso clamor, à nossa súplica. Hoje nós gostaríamos de ver o contrário disso, o outro lado, o reverso. Quando Deus vai provar que ama você, que cuida de você, que se importa com você, que está atento à sua necessidade, quando Ele diz um não rotundo, peremptório, radical à oração que você faz. Então eu gostaria de olhar alguns ângulos deste assunto. Primeiro, aqueles que se queixam, sem razão de se queixarem. Às vezes, irmãos, nós somos levados a nos queixarmos, a reclamarmos, por não termos nossos desejos satisfeitos, atendidos, realizados. E eu vou lhes dar um exemplo bíblico. Pensem comigo em Adão. Pense na história do Adão. Antes de ontem, ele era nada. Ontem, um boneco de barro. Hoje, um homem, feito em imagem e semelhança de Deus. Levantado por Deus e coroado por Deus como gestor, administrador, rei da criação, governando as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar. Amanhã, querendo ser igual a Deus. Aquele que antes de ontem era nada. Aquele que ontem era apenas um boneco de barro. Aquele que hoje é um homem, o primeiro homem. E o rei da criação ainda está insatisfeito. Ainda quer mais. Ainda aspira mais. Ainda quer ser igual a Deus. Quantas vezes as nossas ambições nos levam a ficar descontentes com Deus, com o que Ele nos deu, e o melhor que Ele nos deu. Você e eu estamos vivos. Estamos aqui. E a Bíblia diz que se vivemos, nele vivemos.
porque Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Gente melhor do que nós não está aqui hoje. O fato de você e eu termos sido preservados nesta pandemia, não é porque somos melhores do que aqueles que foram ceifados. Mais de 75 mil só no Brasil. E quantas vezes, estando com vida, estando com saúde, tendo pão na nossa mesa, tendo água para beber, tendo cama para dormir, tendo teto para se abrigar, tem gente insatisfeita. A Bíblia diz, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 8, há um verso muito interessante, quando Deus fala do testemunho de Davi, e Deus diz assim, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus relembra Davi não apenas onde o colocou, mas Deus lembra Davi de onde o tirou. Quem era você antes? Quem é você hoje? Bom, todos nós que estamos aqui, estávamos perdidos, fomos achados, estávamos mortos e recebemos vida. Todos nós que estávamos aqui, recebemos a maior dádiva, a graça salvadora. Hoje você é filho de Deus. Hoje você é herdeiro de Deus. Hoje você é ovelha de Cristo. Hoje você é templo da morada de Deus. Hoje você tem o seu nome escrito no livro da vida. E você ainda está insatisfeito? Ainda reclama? Como diziam os puritanos, você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? Quando eu olho para a Escritura, eu vejo os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, desejando lugar de proeminência no reino. Ontem, lavando redes e consertando redes. Hoje, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mas querendo mais, querendo ser maior que os outros. Jesus estava mergulhado na sombra da cruz e eles estavam aspirando poder e projeção. Quantas vezes, queridos, nós também somos assim? Pedis e não recebeis, porque te pedis mal. Às vezes pedimos para nossa própria vaidade, fruto da nossa própria soberba, ou da nossa ganância, aspirando coisas elevadas demais para nós, para que o nosso nome apareça, para que a nossa glória resplandeça, e não a glória de Deus. E Deus é tão bom com você e comigo, que esses pedidos insensatos não são ouvidos, no sentido de serem deferidos, conforme nós os endereçamos aos céus. Mas vejam comigo, um segundo aspecto, os que pedem, sem saber o que pedem. E eu gostaria de trazer aqui à sua memória esclarecida alguns exemplos. Para mim, uma das coisas mais incríveis foi o pedido de Raquel. Eu acabei, com a graça de Deus, nesse período da quarentena, o meu comentário expositivo de Gênesis, me dedicando diariamente a estudar este livro. E quando cheguei no capítulo 30, versículo 1, me impressionou muito, porque Jacó teve uma família disfuncional, você sabe disso. Não por culpa dele, curiosamente, mas por culpa do sogro. Porque ele trabalhou 7 anos por amor a Raquel,
e ele não tinha outra intenção de ter outra mulher a não ser Raquel. E no dia das núpcias, o sogrão dele introduz na câmara nupcial a outra irmã, a outra filha, a mais velha, a Lia. Não tinha lâmpada elétrica na época, talvez ele já estava um pouco mais alegre também da festa e nem percebeu que estava deitando com a mulher errada. Isso levou a Jacó a ter uma família poligâmica, porque além de Lia e Raquel, vieram mais 2 servas e ele teve relação com 4 mulheres e filhos com as 4 mulheres. Mas um fato tão curioso, esses patriarcas, eles tiveram uma característica: todos eles casaram com mulheres extremamente formosas. Eles eram antigos, mas tolos não. Mas curiosamente, todas elas estéreis. Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril. Agora pense você num marido que tem 4 mulheres e na época o que dava projeção para uma mulher era ser mãe. Quanto mais filhos, mais projeção. A Lia tinha os filhos de Jacó, a Raquel tinha o coração de Jacó, mas não tinha filhos. E a alma dela ia adoecendo, o tempo ia passando. E diz a Bíblia lá no capítulo 30, verso 1, que um dia ela chegou para o Jacó e fez o seguinte pedido: dá-me filhos, senão eu morrerei. A única hora que a Bíblia fala que o Jacó ficou irritado com a Raquel foi nessa hora. E ele argumenta de maneira insofismável: você está me fazendo um pedido descabido? Eu não tenho esse poder de dar filhos a você, uma vez que você é estéril. Naquela época não tinha recursos da medicina para tratar a esterilidade. Ele diz: só Deus pode fazer isso. Agora, notem comigo o pedido dela: dá-me filhos, não filho, filhos, senão eu morrerei. E aí, no tempo oportuno de Deus, Deus abriu a sua madre, ela concebeu e deu à luz um filho, e pôs o nome dele de José. E o significado de José é: eu quero um outro filho, mais um filho, que venha mais um. Agora, no exato momento em que o pedido dela foi atendido, ela quer filhos, ela morre no parto do segundo filho. Ela pensou que estava pedindo vida, está pedindo a morte. Ela pensou que estava pedindo a felicidade da família, estava pedindo o luto da família, a orfandade da família. Quantas vezes, meus irmãos, nós pedimos ansiosamente, sem saber exatamente o que nós estamos pedindo? Deixa eu lhes dar um segundo exemplo. Pense comigo em 2 personagens, um concreto, real, outro personagem de uma parábola que Jesus contou. Pense comigo em Sansão, pense comigo no filho pródigo. Olha agora comigo para Sansão, naquele templo de Dagon, templo pagão, aquele gigante, aquele juiz que fez carreira solo, está agora cego, acorrentado, ensanguentado, sendo motivo de zombaria num templo pagão. Agora, olhe comigo para o pródigo, talvez com a corneta no pescoço, dentro de um chiqueiro, coberto de trapos e lama, passando fome,
não tendo sequer comida de porcos para se alimentar. E eu pergunto a vocês, por que que esses dois personagens estão nessa situação? Exatamente porque o pedido que ambos fizeram foi atendido. Sansão disse para o seu pai: eu quero aquela mulher filisteia. Seu pai disse: não, filho, essa não. Essa não, essa do povo que nos oprime, essa de um povo que não adora o nosso Deus. E ele respondeu: eu quero esta, porque só desta eu me agrado. E acabou. Naquela conversa assim bem informal, que a moça ora, ou o rapaz ora para namorar uma moça, para casar com o Senhor, meu Deus, me dá uma moça para casar, mas desde que seja Maria, Senhor. Ele pensa que ele que sabe o que é certo, o que é melhor. E porque o pedido de Sansão foi atendido, por causa daquele casamento é que começa a derrocada, a destruição, a ruína de Sansão. E ele termina debaixo de escombros, porque o seu pedido foi atendido, do jeito que ele pediu, sem qualquer mudança. Agora pensem comigo, por que que você vê este moço chamado filho pródigo no chiqueiro, na pocilga, coberto de lama, de andrajo, de trapo, faminto, abandonado? Exatamente porque o seu pedido foi atendido. Ele chega para o pai e diz: pai, dá-me parte que me cabe da herança. Aquilo só era dado legalmente depois da morte do pai. Ele dizia: eu não importo mais com a sua vida, para mim o senhor já morreu, o que me interessa é o dinheiro, o que me interessa é a herança, e eu quero ir agora, porque eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida, eu quero gozar a vida, eu quero ir para um lugar distante, eu quero viver uma vida regalada, dissoluta, eu quero beber todas as taças dos prazeres. E porque o seu pedido foi atendido, ele gasta todo o seu dinheiro vivendo uma vida dissoluta, com meretrizes. O dinheiro acabou, os amigos foram embora, a fome chegou, e lá está ele passando necessidades. Por quê? Porque o seu pedido foi atendido. Agora pense comigo na seguinte cena: pediria Raquel filhos, se soubesse que ter filhos havia de custar a sua vida? Pense comigo, será que Sansão pediria aquela mulher filisteia, se soubesse que casar-se com aquela mulher filisteia seria a sua ruína, a tragédia da sua história? Pediria o filho pródigo a herança antecipada, se soubesse que ele gastaria toda a herança, vivendo a vida dissoluta e terminando essa jornada num chiqueiro, sozinho, com fome? Talvez a resposta seria: claro que não. Claro que não. Agora, quantas vezes você e eu, ainda hoje, insistimos com Deus: eu quero isso, Senhor, eu não sei viver sem isso, ou o Senhor me atende, ou eu acho que a minha vida perde o sentido. Então, calma, porque se Deus está lhe dizendo não, é porque Ele prova que Ele ama você, Ele cuida de você. Não lute para ter aquilo que Deus está dizendo não, porque você não enxerga na curva, você não enxerga no escuro, você não está lá no final da linha, Deus está lá. Deus enxerga no escuro, Deus enxerga na curva. O não de Deus
é a maior demonstração do amor de Deus por você e por mim, muitas vezes. Mas vamos ver o último ponto desta breve meditação com vocês. Os que se submetem à vontade de Deus na oração. Então vamos olhar um ensino de Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. E para maior confirmação desta promessa, o Senhor acrescenta: pois todo o que pede, recebe. Agora vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Isso é o que ele disse. Agora, vamos ver o que ele não disse. Ele não disse assim: todo o que pede, recebe o que pede. Está escrito isso? Não. Está escrito que todo o que pede, recebe. Mas não está escrito que todo o que pede, recebe o que pede. E por que não? É porque você e eu, muitas vezes, pedimos pedra, serpente, escorpião, pensando que estamos pedindo pão, peixe e ovo. A nossa leitura não é clara, a nossa percepção não é apurada, o nosso entendimento é limitado. E Jesus Cristo disse: se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Que pai que o filho pede para ele um pão, o pai dá uma pedra? Que pai que o filho pede para ele um peixe, lhe dá uma cobra? Que pai que o filho pede para ele um ovo, lhe dá um escorpião? Mas nós tantas vezes pedimos pedra, pedimos serpente, pedimos escorpião. Pedimos aquilo que a gente pensa que vai ser alimento para nós e vai ser veneno. Pensando que vamos ter a razão da vida e encontraremos a morte. Então, se Deus está lhe dizendo não, não insista. Josué Rodrigues, compositor e pastor, tem uma letra que eu gosto muito. Ele diz assim: portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Quantos de vocês, e eu tenho experiências disso, eu acho que vocês também, de você querer muito alguma coisa, mas muito mesmo, você lutar por aquilo, e a porta foi fechada. Na hora você fica triste, na hora você murmura um pouquinho, na hora você até chora um pouquinho. Depois lá na frente, você começa a entender que Deus estava lhe dando um livramento. Um livramento. Um livramento. Muito bem, eu quero concluir. Porque o apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso lá em Romanos 8, 26, onde ele diz o seguinte: o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sabe qual é a mente do Espírito, então atende, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Então vamos entender duas coisas aqui, meus irmãos, para encerrar. Primeiro, nós devemos sempre orar a Deus e pedir a Ele o que nós necessitamos. Nada tendes, porque o quê? Nada pedis. Então, Deus
nos deu a bênção da oração como instrumento de pedirmos a Deus o que nós necessitamos. Há bênçãos que são retidas se você não as pedir. Pedi e dar-se-vos-á, porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Você pode pedir. Pedir ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito, segundo a vontade de Deus, e Ele vai deferir, Ele vai atender. Você tem necessidade? Apresenta a Deus. Você quer ver a bênção? Coloca diante de Deus. A oração é este maravilhoso instrumento que Deus nos deu. Pedir, insistir, bater. E Deus está prometendo, eu vou dar. Eu vou dar. Mas o segundo aspecto, irmãos, e esse é o foco da nossa palavra hoje, é que nós devemos sempre nos alegrar quando Deus responde não às nossas orações. Porque nós não sabemos orar como convém. Porque eu nem sei o que é melhor para mim. Às vezes agora a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Nas coisas mínimas da vida, irmãos, vai fazer um negócio. E às vezes, Deus, eu quero a tua orientação, e aí o negócio não acontece, e você fica chateado. Deus está te livrando. Você vai fazer uma parceria, uma aliança, um negócio, onde você vai ter aí um sócio. E de repente a coisa não acontece, e você fica triste. E Deus está te livrando lá na frente. Você começa um namoro, um jovem começa um namoro, o namoro não dá certo. Chora, lamenta, e Deus está livrando lá na frente de uma dor maior, de uma angústia maior, de uma tristeza maior, de uma tragédia. Se Deus está lhe dizendo não, acolha humildemente o não de Deus, como uma demonstração do cuidado e do amor de Deus por você. Ele sabe o que é melhor. Ele é Pai. Ele é bom. Ele sempre dá o melhor para os seus filhos. Seja dizendo sim, seja dizendo não. Que Deus nos ajude a entender esta verdade. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.